pessoal! Gente, manda esse vídeo pra pessoa que já te disse que a Bíblia é sem graça e que tem muitos outros livros de romance que são muito melhores. Porque, gente, hoje na lição 12 da Escola Sabatina de Juvenis, eu vou contar aqui pra vocês que é tipo de novela mexicana. Então, bora lá! O título da lição dessa semana é Morto Injustamente, e o versinho para memorizar é: os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas os que dizem a verdade lhe trazem alegria. Provérbios 12, 22. E a mensagem central é: tratamos os outros com respeito ao sermos honestos e não tirarmos proveito deles. Então, gente, a lição se passa no período de primavera, que os reis saíam pra batalhar, né? Tinha muita guerra pra eles conseguirem novos territórios, pra expandir os territórios deles. Então, estava nessa época em Israel. E aí, o rei Davi foi lá pra Jerusalém porque ele foi descansar. E aí, ele estava andando um dia em seu terraço do palácio, e avistou uma mulher se banhando. Porque, gente, naquela época as mulheres podiam se banhar em qualquer lugar. Aí, ele perguntou para um servo seu quem era aquela moça. E aí, como o servo não sabia, né, ele mandou investigar. Aí, pouco tempo depois, ele contou pro rei Davi que aquela era Batseba, que era a mulher de Urias, um dos soldados mais fortes e corajosos e leais do seu exército, do exército de Israel. Então, Davi pediu para que levassem ela até seu castelo e ele passou a noite com ela. Aí, pouco tempo depois, a própria Batseba mandou uma mensagem para o rei Davi de que ela estava grávida. Então, como o rei Davi sabia que adultério era muito errado, e também que era caso de morte, porque de acordo com a lei daquela época, adultério tinha punição da morte. Então, Davi tinha medo disso, porque o próprio até Urias podia ir lá e matar ele. Então ele tentou acobertar seu erro, que na verdade ele devia ter entregado nas mãos de Deus, para que Deus resolvesse tudo, mas não. Ele foi lá e tentou consertar do seu próprio jeito, por causa da sua força, do seu poder que ele tinha naquele momento. Então, ele pediu para que Joabe, que era o líder lá do exército, liberasse Urias para que ele fosse até o palácio que o rei Davi estava. Aí ele começou a tapear, né, pedindo um relatório especial, que com certeza Urias se olhou assim: nossa, tô sendo privilegiado, né? Aí foi lá, ele falou todo o relatório, o rei Davi escutou tudo direitinho e depois falou: pode descansar um pouco por aqui em Jerusalém, vá pra sua casa, tomar um banho, descansar em sua cama. Então, no dia seguinte, quando Davi descobriu que Urias não tinha dormido em casa, ele foi lá e perguntou pra ele por que ele não estava dormindo em casa. Porque, gente, o Urias tinha dormido com os guardas e servos do palácio. Aí ele respondeu que ele não podia dormir assim, no conforto de, sei lá, enquanto todos os seus companheiros estavam lá em campo de batalha, naquela guerra horrível. Então, o rei Davi disse que ele podia ter mais um dia de descanso e que ele estava convidado para um jantar com o rei. Aí, no jantar, Urias ficou bêbado e mesmo assim ele não voltou para casa. Por mais que o rei Davi insistisse, ele não voltou para casa. Aí, não teve outro jeito. O rei Davi escreveu uma carta para Joabe e deixou para Urias levar para Joabe, né? Porque ele acreditava muito em Urias, porque Urias era um de seus soldados mais fiéis e leais. Então ele foi lá e Urias
Urias entregou a carta certinho pra Joabe e Joabe leu. Tava escrito que ele tinha que colocar Urias onde a guerra estivesse mais pesada, mais violenta. E aí, também, quando ele começasse a guerra, tirasse todos os soldados de reforço, porque ele queria mesmo que Urias fosse morto. Então, alguns dias depois, chegou a mensagem para o rei Davi de que Urias estava morto. Ele tinha perdido muitos soldados também, mas Urias estava morto. Para sua felicidade, na verdade, né? Porque ele conseguiu meio que acobertar ali o plano dele, acobertar ali o pecado dele, o adultério. E aí, depois de um tempo do luto de Batseba, ele foi lá e se casou com ela, porque aí as pessoas iam pensar que era mesmo filho dele e que eles tiveram um filho no tempo certo, não foi adultério nem nada. Aí, né, ia ficar tudo bem pra Davi. Então, se vocês quiserem saber mais sobre essa lição, leiam ela todos os dias da semana. Façam sua comunhão com Deus todos os dias. E um beijão e até a próxima!